Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, antes de começar o vídeo, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês não são inscritos aqui no canal, vou pedir que vocês se inscrevam clicando no botão inscrever-se, igual a esse que está aparecendo aí para você. Você clica nele e está inscrito aqui no canal. Além disso, se inscreveu, vai aparecer um sininho para vocês, igual a esse que está aparecendo agora no momento. Esse é o sininho de notificações. Você clica nele e você habilita o YouTube a encaminhar vocês notificações quando chegarem novos vídeos aqui no canal. Além disso, você assistiu esse vídeo ou outro e gostou, senta o dedo no like, que isso ajuda pra caramba, porque dessa forma o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai passar a indicar esse vídeo e os outros que você gostou para outras pessoas. Então é muito importante que você dê o like no vídeo. Entendeu, galera? Gente, Cavaleiros do Zodíaco, ou o título original, Saint Seiya. É um mangá que depois virou animação, videogame, escrito por Masami Kurumada. E isso é um sucesso estrondoso. É uma animação, um mangá, um anime, videogame, jogos, games, que é de extremo sucesso. Porque envolve protagonistas heróicos, mitologia grega, aventura. É um anime que é muito, mas muito legal. E essa semana eu fiz um vídeo falando sobre o Cosmo Energia. E ali eu falei sobre as armaduras dos cavaleiros. Então hoje, nesse vídeo, eu vou falar exclusivamente sobre as armaduras dos cavaleiros de Atena, principalmente, e dos outros guerreiros que são guerreiros dos deuses. Entendeu, galera? Galera, as armaduras dos cavaleiros do Zodíaco, dos cavaleiros de Atena, ou dos cavaleiros, como são chamados, são proteções que os guerreiros de Atena ou os guerreiros de outros deuses usam para poder proteger o corpo dele e também agir também como canalizador de cosmoenergia para o guerreiro poder usar. E essas armaduras, vestimentas, elas são vestimentas vivas, elas estão vivas. Tanto dos guerreiros que são envolvidos pelos mantos de Atena, como de outros guerreiros. Elas estão vivas, elas têm consciência. E dessa forma, elas que escolhem os guerreiros que vão estar trajando ela. Ela sente a sintonia com aquele guerreiro, com aquele cavaleiro. Mas bem, eu vou me focar muito nas armaduras dos cavaleiros de Atena, dos guerreiros de Atena. Mas, primeiramente, a gente tem que saber como a origem das armaduras. As armaduras, na realidade, elas são baseadas nas 12 armaduras sagradas dos 12 deuses gregos. As Kamui são armaduras divinas que os 12 deuses gregos vestem. Foram criados a mando de Zeus, por Hefaisto, que criou as armaduras. O que acontece? Todos os 12 deuses têm. Só que Zeus, quando deixou a terra ao comando de Atena, ele levou todas as armaduras, não deixou mais ninguém com armadura. Então, armaduras foram criadas, armaduras divinas foram criadas para esses deuses que viessem a vir à terra. Tudo bem. Mas o que acontece? Como foram criadas as armaduras dos cavaleiros? Para vocês entenderem isso, vocês têm que entender que Atena ficou com a guarda da Terra. Atena tornou-se a deusa da Terra. A deusa do planeta Terra é Atena. Isso criou certa inveja, ciúme de alguns deuses, como o Poseidon, Hades e Ares. São os 3 deuses que tiveram certa inveja de Atena. E o que aconteceu? Primeiramente, o deus que contestou Atena foi Poseidon. Poseidon era já o deus dos mares, queria também ser o deus da terra. E o que ele fez? Ele criou um grupo de 7 guerreiros poderosos que vestiam 7 armaduras, que eram chamadas de escamas. Essas escamas, esses guerreiros vestiam, essas escamas eram muito poderosas. E o que elas faziam? Faziam que o guerreiro pudesse concentrar mais cosmo, a armadura acumulava o cosmo e evitava que o corpo do guerreiro acumulasse cosmo. Dessa forma, ele podia fazer mais efeitos, podia ser muito mais poderoso.
Então, esses guerreiros de Poseidon, esses marinas, eles atacaram o reino de Atena, a Terra, e estavam vencendo. Atena, ela ficou muito preocupada com isso, porque os guerreiros dela foram quase todos mortos, só haviam crianças, e essas crianças queriam lutar, e Atena proibia que esses guerreiros usassem armadura. O que ela aconteceu? Ela encomendou ao povo de Mu que criasse armaduras parecidas com as armaduras de guerreiros de Poseidon. Então, foram criados 88 armaduras, e essas armaduras são vivas. E ela dividiu essas armaduras em 3 categorias: bronze, prata e ouro. E as armaduras de bronze, elas tinham menor poder de proteção. Mas mesmo assim, os cavaleiros que o vestiam eram bem poderosos e podiam enfrentar de igual para igual guerreiros de Poseidon. Aí tínhamos as armaduras de prata, que já eram mais poderosas. Essas armaduras de prata já tinham um poder maior de defesa e já conseguiam acumular mais cosmo do que as de bronze. E, finalmente, as de ouro, que eram os guerreiros de elite de Atena. Esses guerreiros tinham total domínio do 7º sentido e as armaduras deles podiam absorver muito mais cosmo energia do que as outras armaduras. Além de que essas armaduras elas eram banhadas com a luz do sol, porque as armaduras de Atena elas eram baseadas em constelações. E as armaduras de ouro eram 12, inicialmente eram 13. Havia uma 13ª armadura de ouro, que é a armadura de Serpentário. Mas eu vou contar essa história depois. Então essas armaduras absorviam a energia do sol, então elas se tornavam muito mais poderosas. E assim, como eram divididas as armaduras? As de ouro eram 12, inicialmente 13, porque haviam 13 constelações. As armaduras eram 13. Depois, abaixo dela, eram 24 armaduras de prata. E depois 48 armaduras de bronze. Claro que haviam outras armaduras que apareceram apenas no anime, ou eram armaduras especiais que não eram baseadas em nenhum tipo de constelação. Mas essas armaduras eram vivas. E elas são feitas de gamânio, que dá resistência, e o oricalco, que dá a energia dela. E essa armadura for morta, se ela tiver um dano muito grande, ela morre. E para ser trazida à vida, precisa de um ferreiro do continente de Mu, que utilize gamânio, oricalco e metade do sangue de uma pessoa para trazer a armadura de volta à vida. Além disso, a armadura ela pode evoluir com o guerreiro. Como assim, Marcelo? Como ela pode evoluir? Se o guerreiro evolui, a armadura também vai evoluir. Ela vai se tornar mais resistente porque o guerreiro está crescendo com ela, está acumulando mais cosmo-energia nela, está se tornando mais resistente. Ela pode evoluir. Claro que a evolução dela não é gigantesca, ela vai se tornar indestrutível. Não, ela vai se tornar mais resistente. Claro, outra forma dela evoluir também é que um ferreiro de Mu possa torná-la mais resistente, ou se ela obtiver um sangue de um guerreiro mais poderoso, como aconteceu na Batalha das 12 Casas. Os guerreiros de Atena doaram sangue para as armaduras serem reconstruídas. Então elas foram reconstruídas e se tornaram mais fortes com o sangue dos Cavaleiros de Ouro. Outro ponto é o próprio sangue de Atena, que pode tornar essas armaduras mais poderosas e mais resistentes. Além disso, as armaduras escolhem se a pessoa não for digna, elas abandonam o corpo do guerreiro, como aconteceu com o Mu na Batalha das 12 Casas contra o Shiryu e o Saga quando estava enfrentando Seiya e os demais cavaleiros. As armaduras viram que eles não eram mais dignos e abandonaram eles. Além disso, as armaduras carregam as memórias dos antigos guerreiros que as trajaram. Então, o que acontece? Esses guerreiros podem vir a desenvolver os golpes desses antigos guerreiros. Porque, às vezes, um guerreiro de um cavaleiro morreu e o golpe dele não tem ninguém para passar aquele golpe para ele. Então, a armadura passa para ele. Claro que pode existir um treinador que passa aquilo para ele, mas a armadura passa. Porque a armadura é viva, ela é senciente, ela está viva. Entendeu, gente? Como essa armadura é viva, ela pode decidir realmente qual o cavaleiro que ela quer que use ela. Entendeu, gente? Além disso, como eu falei, a armadura pode vir a evoluir. Realmente ela pode vir a evoluir. E as armaduras, como eu falei, elas servem exclusivamente para proteção e para poder acumular mais energia, a cosmo-energia. Elas acumulam cosmo-energia. Então elas têm essa... Na realidade, as armaduras têm essa função de proteção e de acumular cosmo-energia. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei sobre as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, qual é a função dela, como elas foram criadas, dei esses detalhes em relação às armaduras. Entendeu, galera?
Bem, gente, como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Nerd, amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech, então até amanhã e tchau! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entrem lá e acompanhem o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!